A raiz do crescimento espiritual. Mensagem 2 por Arthur Walkton Pink. Antes de tentar definir e descrever em que consiste o crescimento espiritual de um cristão, devemos primeiro mostrar o que é capaz de crescer, pois o crescimento espiritual supõe necessariamente a presença de vida espiritual. Só uma pessoa regenerada pode crescer. O progresso na vida cristã é impossível a menos que eu seja cristão. Devemos, portanto, começar explicando o que é um cristão. Para muitos dos nossos leitores, isto pode parecer bastante supérfluo, mas num dia como este, em que abundam as falsificações e ilusões espirituais por todos os lados, quando tantos são enganados sobre o assunto tão importante e por causa de questões tão amplamente diferentes, consideramos necessário seguir este curso. Não ousamos presumir que todos os nossos leitores são cristãos no sentido bíblico do termo, e que agrade ao Senhor usar o que estamos prestes a escrever para iluminar alguns que ainda estão nas trevas. Além disso, pode ser o meio de permitir que alguns verdadeiros cristãos, agora confusos, vejam o caminho do Senhor mais claramente. Nem será totalmente inútil, esperamos, mesmo para aqueles mais plenamente estabelecidos na fé. 3 tipos de cristãos. Em termos gerais, existem 3 tipos de cristãos: os criados por pregadores, os criados por eles mesmos e os criados por Deus. No primeiro caso estão incluídos não apenas aqueles que foram aspergidos na infância e, assim, tornados membros de uma igreja, embora não admitidos a todos os seus privilégios, mas aqueles que atingiram a idade da responsabilidade e são induzidos por algum alto poder pressionado pelo evangelista para fazer uma profissão. Este negócio de alta pressão assume diferentes formas e em vários graus, desde apelos a emoções até o hipnotismo em massa, através do qual as multidões são induzidas a avançar. Sob ela, incontáveis e milhares de pessoas cujas consciências nunca foram examinadas e que não tinham noção de sua condição perdida diante de Deus, foram persuadidos a fazer a coisa viril, alistar-se sob a bandeira de Cristo, unir-se ao povo de Deus em sua cruzada contra o diabo. Tais convertidos são como cogumelos. Eles brotam durante a noite e sobrevivem por pouco tempo, não tendo raiz. Semelhantes também são a grande maioria produzida sob o chamado trabalho pessoal, que consiste numa espécie de bottom rolling individual e é conduzido nos moldes usados pelos viajantes comerciais que procuram fazer uma venda forçada. A classe do self-made é composta por aqueles que foram advertidos contra o que acabou de ser descrito acima, e temerosos de serem iludidos por tais vendedores ambulantes religiosos, decidiram resolver o assunto diretamente com Deus na privacidade de seus próprios quartos ou algum local isolado. Eles foram informados de que Deus ama a todos, que Cristo morreu por toda a raça humana e que nada é exigido deles a não ser a fé no Evangelho. Pela fé salvadora, eles supõem que um mero consentimento intelectual ou aceitação de declarações como as encontradas em João 3,16 e Romanos 10,13 é tudo o que se pretende. Não importa que João 2, 23 e 24 declare que muitos creram em seu nome, mas Jesus não se entregou a eles, que muitos creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus, o que mostra quanto valia sua crença. Imaginando que o homem natural é capaz de receber a Cristo como Salvador pessoal, eles fazem a tentativa, não duvidam do seu sucesso, seguem o seu caminho regozijantes e ninguém pode abalar a sua certeza de que agora são verdadeiros cristãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Aqui está uma declaração de Cristo que não recebeu sequer o consentimento mental da vasta maioria da cristandade. É demasiado humilhante para a carne ser aceito por aqueles que desejam pensar que a definição do destino eterno de um homem está inteiramente em seu próprio poder. Que o homem caído esteja totalmente à disposição de Deus é totalmente desagradável para um coração não humilhado. Vir a Cristo
É um ato espiritual e não natural, e como os não regenerados estão mortos em pecados, são totalmente incapazes de qualquer exercício espiritual. Vir a Cristo é o efeito da alma ser levada a sentir sua necessidade desesperada dele, de um entendimento ser iluminado para perceber sua adequação para um pecador perdido, de as afeições serem atraídas para desejá-lo. Mas como pode alguém cuja mente natural é inimizade contra Deus ter qualquer desejo por seu filho? Os cristãos, criados por Deus, são um milagre da graça, produtos da obra divina. Efésios 2:10. Eles são uma criação divina trazida à existência por meio de operações sobrenaturais. Pelo novo nascimento, somos capacitados para a comunhão com o Jeová triuno, pois é a fonte de novas sensibilidades e atividades. Não é a nossa velha natureza melhorada e estimulada em atos espirituais, mas em vez disso, é comunicado algo que não existia antes. Esse algo participa da mesma natureza de seu gerador. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, João 13:6, e como ele é santo, aquele que ele produz é santo. É o Deus de toda graça quem nos traz da morte para a vida, e portanto, é um princípio de graça que ele transmite à alma e dispõe de frutos que lhe agradam. A regeneração não é um processo prolongado, mas algo instantâneo ao qual nada pode ser acrescentado nem retirado. Eclesiastes 3:14. É o produto de um decreto divino. Deus fala e tudo é feito, e o sujeito disso torna-se imediatamente uma nova criatura. A regeneração não é o resultado de nenhuma magia clerical. Nenhum indivíduo que a experimenta fornece algo para isso. Ele é o receptor passivo e inconsciente dela. Disse a verdade encarnada, que não nasceram do sangue. A hereditariedade não contribui para isso, pois Deus regenerou os pagãos cujos ancestrais foram durante séculos grandes idólatras, nem da vontade da carne, pois antes desta vivificação divina, a vontade daquela pessoa se opunha inveteradamente a Deus, nem da vontade do homem, o pregador era incapaz de regenerar a si mesmo, muito menos a outros, mas de Deus, João 1:13, por seu poder soberano e onipotente. E novamente Cristo declarou: o vento sopra onde quer e você ouve o seu som. Seus efeitos são bastante manifestos, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Sua causa e operação estão inteiramente acima da compreensão humana. Um mistério não a inteligência finita pode resolver. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 13:8. Não em certos casos excepcionais, mas em todos os que experimentam o mesmo. Essas declarações divinas estão tão distantes da maior parte dos ensinamentos religiosos da época quanto a luz está das trevas. A palavra cristão significa um ungido, pois o Senhor Jesus é o ungido ou o Cristo. Esse foi um dos títulos concedidos a ele no Antigo Testamento. Os reis da terra se estabeleceram e os governantes se aconselharam contra o Senhor e contra o seu ungido, ou Cristo, Salmo 2:2 e também conforme Atos 2:26-27. Ele é assim designado porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, Atos 10:38, para indução ao seu ofício e revestimento para o desempenho do mesmo. Esse ofício tem 3 ramos, pois ele deveria atuar como profeta, sacerdote e rei. E no Antigo Testamento encontramos isso prefigurado na unção dos profetas de Israel, 1 Reis 19:16, seus sacerdotes, Levíticos 8:30 e seus reis, 1 Samuel 10:1 e 2 Samuel 2:4. Consequentemente, foi ao entrar em seu ministério público que o Senhor Jesus foi ungido, pois em seu batismo os céus se abriram para ele e foi visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E o Espírito de Deus, uma voz foi ouvida dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículos 16-17. O Espírito de Deus havia descido sobre outros antes disso, mas nunca como ele veio agora sobre o Filho encarnado, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. João 3:34. Pois sendo o Santo, não havia nada nele que se opusesse ao Espírito ou o entristecesse, mas tudo ao contrário. Mas não foi somente para si mesmo que Cristo recebeu o Espírito.
mas para compartilhar e comunicar-se com seu povo. Portanto, em outro tipo do Antigo Testamento, lemos que o unguento precioso sobre a cabeça que desceu pela barba de Arão, que desceu até a orla de suas vestes. Salmo 133, verso 2. Embora todos os sacerdotes de Israel fossem ungidos, ninguém, exceto o sumo sacerdote, o fazia na cabeça. Levítico 8:12. Isto prefigurava o Salvador sendo ungido não apenas como nosso grande sumo sacerdote, mas também como cabeça de sua igreja, e o derramamento do unguento sagrado nas saias prefigurava a comunicação do Espírito a todos os membros, mesmo os mais humildes de sua igreja. Corpo místico. Ora, aquele que nos ungiu foi Deus, o qual nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, segundo aos Coríntios 1:22. Da sua plenitude, de Cristo, todos nós recebemos. João 1:16. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem no dia de Pentecostes, e alguns zombaram, Pedro declarou: "Isto é o que foi falado pelo profeta Joel", e concluiu afirmando que Jesus havia sido exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai aquele que derramou isto. Atos 2:33. Um cristão, então, é um ungido porque recebeu o Espírito Santo de Cristo, o ungido. E por isso está escrito: "Mas vós tendes uma unção", ou unção do Santo, isto é, de Cristo. E de novo, a unção que dele recebestes permanece em vós. 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. Pois assim como lemos sobre o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, João 1:33, assim ele permanece conosco para sempre, João 14:16. Este é o acompanhamento inseparável do novo nascimento. A alma regenerada não é apenas tornada receptora de uma nova vida, mas o Espírito Santo é comunicado a ela, e pelo Espírito ela é então vitalmente unida a Cristo, pois aquele que está unido ao Senhor é um só Espírito. 1 Coríntios 6:17. O Espírito vem habitar em seu corpo para que seu corpo se torne seu templo. É por esta unção ou habitação que a pessoa regenerada é santificada ou separada para Deus, consagrada a Ele, e recebe um lugar naquele sacerdócio santo que está qualificado para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, conforme 1 Pedro 2:5. Assim, o santo se distingue nitidamente do mundo, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Romanos 8:9. O Espírito é a marca ou selo de identificação. Como foi pela descida do Espírito sobre Cristo que João reconheceu, João 1:33, e ele tem Deus o Pai selado, João 6:27, então os crentes são selados com esse Espírito Santo, Efésios 1:13. Mas visto que o indivíduo envolvido na regeneração é inteiramente passivo e no momento inconsciente do que está acontecendo, surge a questão: como uma alma pode verificar se foi ou não vivificada divinamente? À primeira vista, pode parecer que nenhuma resposta satisfatória possa surgir, mas uma pequena reflexão deverá mostrar que isso está longe de ser o caso. Tal milagre de graça operado em uma pessoa não pode ser imperceptível para ela por muito tempo. Se a vida espiritual for comunicada a alguém que está morto em pecados, sua presença logo se tornará manifesta. Este é realmente o caso. O novo nascimento torna-se aparente pelos efeitos que produz, nomeadamente, desejos espirituais e exercícios espirituais. Assim como o bebê natural se apega instintivamente à sua mãe, o bebê espiritual se volta para aquele que lhe deu a existência. A autoridade de Deus é sentida na consciência. A santidade de Deus é percebida pelo entendimento iluminado. Os desejos por ele despertam na alma. Sua maravilhosa graça é agora vagamente percebida pelo coração renovado. Há uma consciência pungente daquilo que se opõe à glória de Deus, um sentimento de nossa pecaminosidade como não foi experimentado anteriormente. O homem natural, tudo o que ele é como uma criatura caída pelo primeiro nascimento, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ele não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2:14.
Por nenhum esforço próprio, por nenhuma educação universitária, por nenhum curso de instrução religiosa, ele pode obter qualquer conhecimento espiritual ou vital das coisas espirituais. Elas estão totalmente além do alcance de suas faculdades. O amor próprio o cega, a satisfação própria o acorrenta às coisas do tempo e dos sentidos. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele pode obter um conhecimento nocional deles, mas até que um milagre da graça aconteça em sua alma, ele não pode ter qualquer conhecimento espiritual com eles. Os peixes poderiam viver em terra seca ou os pássaros existirem sob as ondas, do que uma pessoa não regenerada entrar em um conhecimento vital e experimental com as coisas de Deus. O primeiro efeito da vida espiritual na alma é que o destinatário fica convencido de sua impureza e culpa. A consciência é acelerada e há uma percepção penetrante tanto da poluição pessoal como da criminalidade. A mente iluminada vê algo da terrível malignidade do pecado como sendo em sua própria natureza contrária à santidade de Deus e em sua essência nada mais que uma rebelião arrogante contra ele. Daí surge uma aversão a isso como algo muito vil e repugnante. O demérito do pecado é visto, de modo que a alma sente que provocou gravemente o Altíssimo, expondo a ira divina. Ciente da praga de seu coração, sabendo que é justamente responsável pela terrível vingança do Todo-Poderoso, sua boca está calada, ele não tem uma palavra a dizer para se extenuar, ele se confessa culpado diante dele. E doravante o que mais profundamente o preocupa é: o que devo fazer para ser salvo? De que maneira posso escapar da condenação da lei? O segundo efeito da vida espiritual na alma é que seu destinatário se torna consciente da adequação de Cristo a um miserável tão vil como ele agora se descobre ser. O glorioso Evangelho agora tem um significado inteiramente novo para ele. Ele não precisa de incentivo para ouvir sua mensagem. É música celestial em seus ouvidos, boas novas de um país distante, conforme Provérbios 25:25. Não. Ele agora pesquisa as Escrituras por si mesmo para ter certeza de que tal evangelho não é bom demais para ser verdade. Ao ler nele sobre quem é o Salvador e o que ele fez, sobre a encarnação divina e sua morte na cruz, ele fica impressionado como nunca antes. Ao aprender que foi para os pecadores, para os ímpios, pelos inimigos que Cristo derramou seu sangue, a esperança é despertada em seu coração e ele é impedido de ser oprimido por seu fardo de culpa e de afundar em desespero abjeto. Desejos de interesse em Cristo surgem em sua alma e ele está resolvido não procurar a salvação em nenhum outro. Ele está convencido de que o perdão e a segurança podem ser encontrados somente em Cristo se ele lhes mostrar favor. Ele procura agora descobrir quais são os requisitos de Cristo. Um cristão não é apenas alguém ungido pelo Espírito, mas também é um discípulo de Cristo, Mateus 28:19 e Atos 11:26, isto é, um aprendiz e seguidor de Cristo. Seus termos de discipulado são divulgados em Lucas 14, versículos 26 a 33. Esses termos, uma alma regenerada está capacitada a cumprir. Condenado pela sua condição perdida, tendo aprendido que Cristo é o Salvador designado e autossuficiente para os pecadores, ele agora abandona as armas da sua rebelião, repudia os seus ídolos, renuncia ao seu amor e amizade com o mundo, entrega-se ao senhorio de Cristo, toma sobre si seu jugo e assim encontra descanso para sua alma, confiando na eficácia de seu sangue expiatório, o fardo da culpa é removido e doravante seu desejo e esforço dominante é agradar e glorificar seu Salvador. Assim, a regeneração surge e se evidencia pela conversão, e a conversão genuína torna alguém um discípulo de Cristo, seguindo o exemplo que ele nos deixou. Amém.